Fala, senhoras e senhores, Isaac mais uma vez aqui com vocês. Dessa vez a gente vai, startar uma série maravilhosa aqui no canal, que são de análises fundamentalistas, né? Eu quero tirar da sua cabeça toda essa coisa ilusória que colocam que tipo, Bitcoin talvez seja o digital, tipo, Bitcoin vai ser o melhor investimento do mundo. Então, o primeiro vídeo da série é sobre Bitcoin e é um vídeo que vai ser muito grande, muito extenso, mas fica com a gente até o final que vai valer muito a pena e você vai entender o porquê que você deve ou não investir em Bitcoin de acordo com a sua estratégia de investimento. Mas antes da gente começar o conteúdo, se inscreve no canal, deixa aquele like, você sabe que aqui só tem material muito bom, conteúdo muito bom, né? Se você concordar ou discordar de qualquer momento das minhas ideias, deixa aí no comentário, vamos bater o papo, fechou? Então, vamos lá pro vídeo, pega seu caderninho, seu bloco de notas, não sei onde você faz essas anotações de investimentos, mas pega porque, a gente vai chinelar de conteúdo agora. Vamos lá, no momento dessa gravação, o Bitcoin está no preço de $10.571,42, com 18,456 milhões de Bitcoins emitidos e um market cap de 195 bilhões de dólares. Lembrando que os Bitcoins só vão ser emitidos até uma certa quantidade, né, que é 21 milhões de unidades. Isso significa que tem muito Bitcoin já no mercado. Lembrando que existem muitos Bitcoins perdidos. Então é muito menos do que esse número que a gente imagina, viu? O valor mais alto que o Bitcoin chegou foi de $20.089, né? Em dezembro de 2017, 17 de dezembro de 2017. E o mais baixo foi de $65,53 em 5 de julho de 2013, porque foi quando ali começou realmente a movimentar as exchanges, né? A gente tem mais ou menos essa ideia por ali. Mas pode ter chegado até menor que isso, mas fora do mercado ali, fora de dados, né? Então, primeiro, Bitcoin é descentralizado, é uma moeda descentralizada, então ela não tem ali uma força central que cuide dela, né? Bitcoin é digital, seu celular, né? Seu celular, seu computador, qualquer lugar. Então, facilidade, só pra você ficar andando com ele, tipo, fisicamente. Você tá no mundo digital, por que você vai precisar de nota ali? Você já não usa quase nota hoje, né? Então, tipo, isso facilita a vida. Ele é deflacionário, isso significa o quê, né? Ao contrário de todas as outras moedas que a gente vive, né? Real, euro, dólar, qualquer outra. Ele tem uma ordem a seguir e a emissão dele começou ali de 50 bitcoins por minuto, a cada 10 minutos, né? E vai acabar ali em algum momento em zero. Tá bom? Ele não depende de nenhum governo ou instituição. Isso tem que ficar muito claro aí na sua cabeça, tá? Nenhum governo ou instituição. Ele é peer-to-peer, então significa que ele não tem intermediário. Então, de mim, direto para você, sem nenhum problema, sem nenhuma dor de cabeça. Ele é totalmente transparente. Isaac, o que significa ele ser transparente? Você pode ir lá ver, por exemplo, a primeira transação até a que aconteceu alguns segundos atrás. Você consegue ver qual carteira foi enviada, para qual carteira foi, a data, horário, quantidade, você tem tudo isso ali de maneira transparente. Ele é limitado, ele só tem 21 milhões de unidades para ser emitidas. Acabou. 21 milhões, acabou, ele é totalmente limitado, ele é escasso. E ele não tem requisitos. Para falar que ele não tem, ele pode ter alguns requisitos que talvez seja acesso à internet, para hoje você ter Bitcoin de uma maneira mais fácil, mas ele realmente não tem requisitos, porque a gente pode ali levar que o Bitcoin, ali você pode andar com ele num pedaço de papel. Basicamente quase nenhuma barreira para você entrar nesse sistema. O Bitcoin ele começou ali em 2008 se desenvolvendo, em 2019 ele estava ali no ar rodando, foi bem no meio de uma crise imobiliária nos Estados Unidos. E essa crise se deu porque teve uma grande ali evolução de valores imobiliários e a renda por população não conseguiu acompanhar isso, criando um gap muito grande de pagamentos ineficientes, né? Então isso fez com que muita coisa quebrasse nos Estados Unidos, acabou rebatendo para diversos países, porque o dólar é um par basicamente para todos os países, um par mundial. Então olha, teve ali, viu, porradaria. E aí nesse momento de crise, o Satoshi Nakamoto, o criador, resolveu criar uma moeda e um meio de pagamento global e que as pessoas não precisassem ficar ali atreladas ao dólar como principal moeda do mundo, né? E aí foi nesse momento que o Bitcoin foi criado, né? Não ali como uma revolução financeira, mas como uma revolução ali monetária, né? Tipo a liberdade monetária, que é isso que o Bitcoin quis trazer para as pessoas. Então, nesse momento ali, após o Bitcoin, a população poderia ter total controle sobre seu dinheiro, sobre sua moeda, sobre suas taxas, sobre tudo, né? E essa das taxas é um ponto bem interessante, né? Que você consegue controlar o quanto que você vai pagar de taxa na rede, a velocidade que o Bitcoin sai de você e vai até outra pessoa, porque hoje a gente deixa ali mais ou menos no Brasil 13 bilhões de reais em taxas por um sistema totalmente ineficiente que é o sistema bancário, né? Então se você pensar que você deixa 13 bi e o sistema continua ruim, é de meu coração. Aí normalmente chega a primeira pergunta pra mim sempre, né? Mas Isaac,
Bitcoin é seguro? E normalmente, por 98% das vezes, as pessoas me perguntam isso sem saber o que elas querem de resposta. Porque existem duas frentes que você pode imaginar nesse momento quando a pessoa está perguntando isso, né? No ponto de moeda, se o Bitcoin é uma moeda segura, e no ponto de investimento, né? Se o Bitcoin é realmente investimento seguro. Moeda eu vou te explicar agora. Investimento, você vai tomar sua decisão sozinho depois que ver esse vídeo, tá bom? Então vamos lá para moeda. Bitcoin ele é um ativo 100% descentralizado e transparente. Quer dizer que ele não tem ninguém controlando ele, então são milhares de pessoas controlando ele. E transparente, então quer dizer que você consegue ver tudo, como eu já falei, né? Isso só é possível por conta da blockchain, né? Uma rede que faz todo o background do Bitcoin, que é a rede que sustenta a moeda. Então, se o Bitcoin é a revolução, o blockchain é uma disrupção do sistema como a gente imagina hoje. A gente imagina hoje sempre sistemas unificados, sistemas controlados, e o blockchain faz com que o seu sistema seja descentralizado e na mão de muitas pessoas, e isso trazendo segurança. É um modelo interessante. Mas como que o blockchain funciona? O blockchain ele é bem parecido com o livro Razão, tá? Ou para os mais próximos, quem dessa geração, podemos assim dizer, que não conhece o livro Razão, um Excelzão. Ele funciona muito como um Excel que tem ali a sua, por exemplo, para, data. Então você tem ali, cada pessoa que passa, o Joãozinho, a Mariazinha, o Kleber, vai nome por nome ali, fazendo todas essas anotações, tá bom? Isso é mais ou menos como funciona a blockchain. A única diferença é que esse arquivo, né, em vez de ser um Excelzão, em vez de ser um livro Razão, é um arquivo da blockchain distribuído por milhares de computadores, mantendo assim a integridade da rede e a segurança disso estar espalhado e que nenhuma pessoa vai chegar no computador, por exemplo, e alterar esses dados ali de maneira totalmente, um hacker atacando, né? Ele vai lá, acessa aquele computador, muda as informações e segue o baile. Não, ele precisaria, atacar esses milhões de computadores para fazer essa modificação. E aí cai o ponto dele ser tão seguro, né? Hoje não existe poder computacional para atacar 50% da rede mais um, que é o necessário para você fazer qualquer mudança na rede, né? Você precisa de um consenso da rede para fazer isso acontecer. Você precisaria de 50% mais um para fazer qualquer mudança e quebrar essa segurança da rede. Hoje a gente não consegue, a gente não tem computador para isso, né? A gente não tem poder computacional para isso, o que torna a rede muito segura. E aí a integridade da rede funciona a partir desses blocos, né? Então por isso se chama blockchain. É uma sequência de blocos com informações que estão interligados, né? Desde o primeiro bloco, né? Ali criado por Satoshi Nakamoto, até hoje, até esse bloco que está acontecendo agora, por exemplo, no momento dessa gravação. Então para uma pessoa, por exemplo, modificar alguma informação lá no terceiro ou quarto bloco é quase impossível, né? O que faz ela ser tão segura e ali quase impossível de fraudar, tá bom? Então por isso a moeda é tão segura e por isso muitas pessoas estão confiando nela, viu? A moeda Bitcoin é segura? Sim. Investimento é seguro? Cara, termine de ver esse vídeo e responda você mesmo. Segundo ponto pra gente abordar aqui, a economia do Bitcoin. Existe uma economia por trás do Bitcoin que torna ele sustentável, né? Pra manter essa rede viva. Isso é muito legal, isso é muito fantástico. Como que isso acontece, né? Isso se deve muito à mineração, né? A forma como os Bitcoins são emitidos, a rede que, tem diversos computadores, as taxas que são pagas pela rede, a cada novo bloco criado, né? O minerador, ele precisa, resolver uma solução matemática, né? Criptografada. E ele achando essa resposta, ele garante uma quantidade de bitcoins para ele, né? Essa quantidade de bitcoins, ele tem que colocar na rede, né? Às vezes para vender isso, para pagar a energia que ele consome para executar isso, né? A energia, componente de computador, tudo isso. Então esse dinheiro vai ali para a rede. Essa rede tem que movimentar, né? Então as pessoas transacionando, vai para mais pessoas. Essas pessoas por transações pagam taxas de rede que voltam para os nodes da rede, né? Os computadores espalhados pela blockchain e também mantém a rede viva, né? Então se você pensar, tem um emissor, tem as pessoas que vão fazer as transações, tem os receptores disso e tem ali meios de facilitar toda essa conversa acontecer, que são as exchanges, né? Para compreender melhor esse sistema e mais ou menos como essa matemática funciona, imagine que você é um minerador lá em 2009, tá? Lá quando você minerava, você recebia 50 bitcoins, né? Então, essas pessoas vão lá, muita gente distribuiu bitcoin, algumas pessoas venderam, né? Tudo isso. Então você era um minerador e recebia 50 reais em bitcoin. Mas aí tem um ponto que o bitcoin é deflacionário para a economia dele, né? Então de 4 em 4 anos essa mineração, né, cai pela metade. E a dificuldade aumenta também, né? De acordo com a quantidade de computadores que entra na rede. Então você pensa que, ele é deflacionário, né? Então tem pessoas tentando disputar ele. Ele é vendido para, mais pessoas entrarem. Então, sempre tem mais gente entrando, né, nesse sistema econômico, né? Podemos dizer assim, um pouco libertário, fora do que a gente tem hoje. E a rede vai crescendo e se mantendo, né? E esse processo de 4 em 4 anos ali, de quebra, né, de
mineração, de emissão de moeda, né, é chamada de halving, né, a gente teve um agora recente, eu já passei por 2 halvings, então já tô um pouquinho calejado desse momento de euforia de mercado, né, e de 4 em 4 anos essa emissão de economia, né, cai pela metade e aí faz com que a rede continue saudável, né, então não vai ter uma emissão descontrolada de dinheiro, sempre vai ter ali uma quantidade rolando até 2140 isso chegar a zero. Além disso daí, né, tipo desse processo aí de mineração, a gente também tem as taxas da rede, né, que funcionam. Então, basicamente, cada transação tem uma taxa que é paga, isso também vai sustentando a rede. Então, as pessoas que querem que a rede fique viva, elas vão receber Bitcoin. As pessoas utilizam também Bitcoin para pagar ou para comprar outras coisas ou para fazer pequenas transações e a rede vai se autogerenciável, né? Então, quer dizer que isso tudo já está construído, né? Isso tudo já está feito de forma programada e totalmente em linhas matemáticas. Então ela já está toda prevista como vai acontecer e cada vez que a pessoa entra mais na rede, a rede vai dificultando isso. Então quanto mais computadores tiver na rede, a rede dificulta mais isso para que esse processo ainda seja um pouco mais complicado dessa mineração de bitcoins, né? E essa emissão continue de forma consciente e controlada, né? Esse é o grande segredo da economia do Bitcoin, né? Que faz com que ele se torne uma coisa autogerenciável, escalável e que não tem limite de pessoas para entrar. Quem está utilizando o Bitcoin hoje? Eu vou ser bem sincero com vocês. Uma pequena parcela da população. Hoje o Bitcoin está numa fase inicial, se a gente pensar, é uma coisa muito nova, né? Ele tem 11 anos agora. Então, tipo, é uma tecnologia nova, é um sistema muito novo. Então, tipo, a gente tem que ter uma curva de adoção, né? Então, tipo, tem uma curva de adoção dura nisso daí, você pode ver nessa imagem aqui que tá mostrando, mas isso só o tempo vai dizer, né? A curva de adoção dele tá bem parecida com o que aconteceu com a internet, né? Tá bem próxima, o que deixa a gente muito animado. Porque se você pensar hoje, você não vive sem internet, né? E já pensou, tipo, no futuro próximo a gente não conseguir viver fora do sistema do Bitcoin, ser uma moeda um pouco mais globalizada? É bem interessante isso. E aí eu trouxe aqui alguns dados numa pesquisa da Chainalysis, uma especialista em análise de dados, né, no mercado de criptomoedas, que ela desenvolveu uma metodologia para analisar quais os principais países que estão utilizando isso, né? E aí elegeram um top 10 países com a maior adoção aqui das criptomoedas, e a gente vai lá de Ucrânia, Rússia, Venezuela, China, Quênia, Estados Unidos, África do Sul, Nigéria, Colômbia e Vietnã. E aí a gente vê aqui, tipo, países subdesenvolvidos estão no topo da adoção mundial, né? Então, tipo, mostra que realmente a moeda pega muito força nesses países um pouco menor, que a moeda não é tão forte e que as pessoas por muitas vezes têm que fugir, né, da flutuação, têm que fugir da inflação, né? E acha o Bitcoin aí nesse meio de caminho, nesse meio de socorro. Então a tendência do mercado é muito clara, né? Então a adoção está aumentando, né, de acordo com essa lista. Então a gente pegar aqui, tipo, Ucrânia, Rússia, Venezuela, Quênia, África do Sul, Nigéria, Colômbia e Vietnã, né? Tirando China e Estados Unidos, todos os outros países, tipo, nossa, precisam muito correr para algum lugar, né? É bem importante, então, a gente ver essa adoção, né? E ela tende a acontecer como uma bola de neve, né? Então ela vai acontecendo, cada vez mais pessoas vão entrando, cada vez mais pessoas vão solicitando, por exemplo, que lugares aceitem Bitcoin, né? Por exemplo, nesses países, e aí a moeda fica corrente aí nesse local. E sem a gente comentar do público desbancarizado, né? Que aqui a gente tá falando realmente só de adoção por país. O público desbancarizado é, tipo, absurdamente, né? Então tem um dado aqui, ó, que hoje é mais ou menos 1,7 bilhões de adultos ao redor do mundo não estão inclusos ali no sistema bancário. Então essas pessoas que estão, tipo, totalmente ali a par desse momento, né? Pra gente é muito comum falar de ter uma conta no banco, ter 2, 3, 4, 5 contas no banco, né? Enquanto tem gente com nenhuma conta do banco e acaba vivendo às vezes de escambo, vivendo tipo de uma troca de dinheiro, né, ali físico na hora, que a gente não sabe realmente como essas coisas funcionam ali, como que essa economia pode gerar local. E o Bitcoin pode ajudar, sim, essas pessoas. E aí ainda mais alguns dados aqui desse sistema bancário, né, esse 1,7 bilhões de pessoas que eu falei é de 2017, né, e por mais impressionante que esse número seja, né, tipo, já vem melhorando muito. Desde 2011 foram ali incorporadas 1,2 bilhões de novos correntistas, né. Isso se deve muito ali às fintechs e tipo também aos bancos de facilitarem ali por muitas vezes a entrada de pessoas, né? E desse dado, né, de 1,2 bilhões de novos correntistas, só 500 milhões foram só nos últimos 3 anos.
Então os últimos 3 anos, ó, tá tipo alavancando demais, tem aí uma perspectiva dos próximos 5 ser muito mais acelerado. E aí vamos pegar só alguns dados também mais aí para te dar mais ênfase como o Bitcoin pode entrar nesse sistema bancário, né? Aí eu quero pegar mais dados ainda para te mostrar como o sistema bancário é ineficiente, né? Ainda há 224 milhões de habitantes na China, sem conta bancária. Na Índia é 191 milhões. No Paquistão, né, tá bem próximo ali de 100 milhões. Então esses três ocupam ali o ranking de principais países com desbancarizados. O Brasil, né, ele ocupa o 9º lugar nessa lista e o número de desbancarizados está próximo ali a 40 milhões de pessoas. Então, ó, o Bitcoin em si ajudaria muito essa população, tá? Esse ponto, né, tipo de quem está utilizando, né, países subdesenvolvidos precisando de uma moeda forte e desbancarizados é um ótimo fundamento para que a aceitação do Bitcoin seja cada vez maior com o passar dos anos. Mas Isaac, você falou que o Bitcoin ninguém é dono dele, né? Ninguém faz nada com ele não tem empresa, não tem instituição. Mas quem é que desenvolve ele? Ele é uma tecnologia, tem atualizações, tem tipo inovação, né? Tipo, ele não pode ficar parado ali. E se surge um computador que tem a capacidade ali de atacar a rede e conseguir 50+1, quem vai ali ajudar a desenvolver e melhorar o Bitcoin? Existem diversos grupos de programadores ao redor do mundo que mantêm a rede do Bitcoin. Então não é só um, não é só dois, não é uma empresa, são várias empresas e eu vou listar aqui algumas para você entender isso. Ó, então as principais empresas que a gente pode listar é o Bitcoin Core, a Digital Currency da MIT e a Lightning Labs, tá? Que ali está responsável pela Lightning Network. Esses grupos que eu falei, eles foram responsáveis pela solução do Segwit, né, que possibilitou a maior escalabilidade do Bitcoin, aumentando a quantidade de transação por bloco. A Lightning Network, que foi a que eu acabei de citar, né, da Lightning Labs, que é um modelo que possibilita transações tipo super baratas, você pagando 0,001 de centavo ali por transação, faz com que o Bitcoin possa ser escalável a nível global, né? E aí eu posso falar que tipo milhões de pessoas podem estar usando o Bitcoin nesse momento. Então, tipo, não tem empresas ali físicas ou não tem uma pessoa física, existem diversas pessoas conversando dentro de uma comunidade para melhorar a rede do Bitcoin. E agora a gente vem com um papinho um pouco mais denso, que é sobre a regulamentação do Bitcoin. Então eu separei aqui, tipo, pra gente entender como que isso está acontecendo no mundo, né? O que significa você regular ou regulamentar o Bitcoin, o quanto que isso tem de positivo, o quanto tem isso negativo, quais são os países que aceitam muito bem o Bitcoin, países que não aceitam, mas a grande verdade é que, tipo, dificilmente um país vai conseguir proibir o Bitcoin, né? Fazer com que ele seja uma coisa de crime, alguma coisa do tipo. Por quê? Eu posso ter Bitcoin e o governo nunca saber, né? Existem meios de você obter Bitcoin e ninguém nunca saber que você tem Bitcoin. Então, por exemplo, eu poderia, tipo, ter comprado no peer-to-peer de uma pessoa poderia ter me enviado e ter me dado, isso vai ficar dentro de uma carteira que é só minha, ou dentro de uma ledger e ninguém nunca vai descobrir. Eu posso simplesmente pegar uma carteira de papel. É quase impossível as pessoas proibirem o Bitcoin. E aí o que foi acontecendo, né, durante essas regulamentações e essas regulações, né? Os países foram proibidos os pontos focais onde as pessoas conseguiam entrar, né? No caso das exchanges. Então teve proibição na China, teve proibição na Rússia. Então, tipo, teve proibições em diversos países de exchanges acontecerem, né? Então a pessoa ficava, tipo, ali quase impossível de ter entrada porque, tipo, não tinha Bitcoin sendo minerado no país, né? E aí você não tinha a porta de entrada que seria a exchange para você comprar de maneira mais fácil. Mas isso não impediu que pessoas vendessem para as pessoas, né, ali dentro de um país com proibição. Mas o que pode acontecer é a dificuldade de você obter bitcoins através das exchanges, criando ali uma regulamentação mais rígida para elas, ou impossibilitando até elas de trabalharem ali no país. E aí o primeiro aspecto que eu quero abordar aqui nesse papo é a relação da legalidade do Bitcoin nos países realmente, né? Tipo, a gente tem, por exemplo, diversos países no topo ali da lista de liberdade econômica, né? Que são totalmente proativos com Bitcoin e países que estão, tipo, super abaixo ali da linha de liberdade econômica ali proibindo Bitcoin. Isso está sendo uma coisa bem comum de se ver, tá? Então países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, que estão no topo ali do índice de liberdade econômica, estão super ali pró-cripto, super tentando entender, já teve regulação, já teve fundo, as exchanges estão muito bem posicionadas lá dentro, tá tendo conversa, então, tipo, isso tá ocorrendo de maneira muito tranquila, tá? Enquanto isso, países com liberdade econômica reduzida, como a Índia, né, restringe até mesmo o uso da criptomoeda, né? Eles falam que é crime, eles veem como crime. Isso não quer dizer que as pessoas vão deixar de fazer, né? Porque falar que é crime, o uso, as drogas também para mostrar isso, né? Então, tipo, quer dizer que é crime não quer dizer que, tipo, as pessoas vão deixar de usar, ou deixar de comprar, ou deixar de rodar. Então, vive ali na ilegalidade,
mas continua utilizando, né? Em termos de regulação, a gente já tem alguns países ali, ó, que brilharam nossos olhos. Entre eles estão o Japão, Suíça e Estônia, né? O Japão reconheceu a criptomoeda como um meio de pagamento de bens e serviços. Então, tipo, foi logo ali em 2017. Então, o Japão foi maravilhosamente bem. E o topo ali, os países deveriam super ali olhar o Japão e replicar, né? Na Suíça aconteceu, tipo, desenvolvimento de regulação específica para ICOs, fazendo que, tipo, o país virasse um pool de criptomoedas, né? Muita gente correu ali para a Suíça para entender melhor como que isso. E a Estônia, né, é um dos países com maiores acesso à tecnologia. Teve empresas brasileiras que foram para a Estônia, né, porque não conseguiu ali ter uma liberdade aqui no Brasil para construir o que estava construindo, então foi para a Estônia, se mudou para a Estônia, que é o caso da Original Mine, né, do Edilson, que já fez live com ele, já bateu super papo com ele, e no caso ali tá na Estônia hoje porque não teve a liberdade suficiente para fazer o que ele gostaria de fazer aqui no Brasil, né? O que mostra, tipo, um ponto bem negativo do nosso país. Mas o nosso país não tá lá atrás, tá? Tipo, o Brasil tá caminhando para uma visitação, né? E um olhar para esse mercado de criptomoedas, tá? O Brasil não possui uma lei específica, o que ele possui ali são regras para você declarar imposto sobre os ativos digitais, né? As criptomoedas. E em 2019, né? A CVM, a Comissão de Valores brasileira, né, ele iniciou um processo de sandbox regulatório. Então é um ambiente muito para testar, para ver o que dá para fazer, como que funciona, o que não valida, começar a ter conversas para ali fazer uma regulação boa para todos os mercados, né? Também abriu espaço para as exchanges criarem, né, uma Associação Brasileira de Criptomoedas, a ABCripto, e começar a ter essa conversa ali com deputados, com senadores, com o presidente da República, com todo mundo, para mostrar a eficiência desse setor, né, e como que ele pode crescer ali, e as exchanges, né, se unirem e entregar algo bom, né, para a sociedade e não ser algo como o sistema bancário hoje, né. Então hoje no Brasil, o que é permitido? Mano, é permitido que você invista em cotas de fundos, então você tem fundo como a Hashdex, tem fundo da Kier Capital, você tem alguns fundos hoje no mercado que faz com que você possa investir esse dinheiro, né? E a Receita Federal já tributa ali qualquer valor acima de R$35 mil, né? E exigem que as movimentações sejam declaradas ali no seu imposto de renda. Então, se você compra no Brasil hoje, você tem que declarar e pagar imposto, né? Imposto, né? Não vou entrar no detalhe de imposto agora. A gente tá falando de Bitcoin, análise fundamentalista, tá? Não vou entrar nesse detalhe. Outro ponto, a volatilidade do Bitcoin, né? Muita gente fala isso como um ponto negativo ou um ponto positivo, depende do que você tá fazendo. Tem um ponto tanto positivo como negativo, tá bom? Mas esse é um ponto bem importante que a gente deve discutir quando a gente fala do fundamentalismo do Bitcoin. Então, pegando alguns dados aqui, o Bitcoin apresenta uma volatilidade anual de cerca de 60% e é muito superior à Ibovespa, que é 17%. Esses são os dados de 2018 e 2019 anualizados, né? O que faz o ativo realmente ser 4 vezes mais volátil, né? Pega o ponto positivo e negativo, né? Para especuladores, para investidores de curto prazo, para um perfil específico de investimento, é muito bom, tipo, a volatilidade, né? O que garante que essas pessoas façam trade, façam operações ali e tragam um melhor resultado por conta disso. Já para outro público, né, que quer uma coisa mais sólida, que é uma coisa mais tranquila, a volatilidade assusta, né? Se você pensar que, por exemplo, cai 10% no dia, volta tipo 20% em outro, cai 5%, sobe 2%, cai 1% e por aí vai. Para quem não está preparado, quem está começando agora no mercado, cria uma angústia, né? Então, por um lado, tem pessoas ganhando dinheiro com isso, tem pessoas criticando por esse ponto, né? É mais você entender o que tipo, lhe atrai, né? E também a alta volatilidade do Bitcoin, né, faz com que esse público aqui de pessoas que tenham medo ou receio dessa volatilidade, né, deixe esses Bitcoins parados, né? E um dado interessante é que 11 milhões de Bitcoins, então 60% do mercado, né, não são movimentados há mais de um ano. E eu coloco meus Bitcoins nisso, viu? Ai, eu sou hold. Mas o que isso causa de ruim, né? Esse sistema de hold, né? Essa sensação e essa estratégia de guardar o dinheiro e fugir da volatilidade, né? Tipo, não ligar um pouco para a volatilidade. A gente fica com menos volume no mercado, né? O que possibilita maior ali, manipulação de preço, porque vai ser pouco volume, né? Movimentado e uma grande movimentação de preço, Isso faz com que, tipo, baleias, né? Tem até um Twitter que fica só responsável por isso,
que ele fica dando sinais quando grandes transações acontecem no Bitcoin, na rede do Bitcoin, né? Toda vez que acontece uma grande transação de venda para um exchange, você vê o preço ali caindo, porque, né, tipo, tem um pouco valor e, tipo, uma grande transação movimenta muito o mercado. Então, volatilidade, lados positivos para um, negativos para outro. Você aprende a conviver com a volatilidade do Bitcoin quando você olha para ela numa escala mais larga, né? Você para de olhar em micro, então de 1 a 4 semanas, um mês, e você olha ela mais no macro, que é tipo anos, né? Que no meu caso é a minha estratégia. Vamos pro papo de adoção do Bitcoin, né? A gente falou rapidinho quem que tá usando, mas eu quero falar agora mais sobre a adoção do Bitcoin. Eu já te dei um spoiler, né? Mostrei ali a linha de adoção do Bitcoin, né? A adoção é um ponto bem interessante para a gente entender a escalabilidade, como que a tecnologia tá se desenvolvendo. Eu já dei um spoiler, né? Um pouquinho mais atrás no vídeo sobre a adoção, né? E aí a gente vai muito né? Tipo, ponto de inovações disruptivas que aconteceram no mundo, como que elas se desenharam ao passar dos anos e como o Bitcoin tá seguindo essa linha, tá? Então, tipo, vamos pegar inovações como luz, internet, carro, demoraram, tipo, décadas para escalar, né? Então, se você pensar que hoje você não vive sem carro, você não vive sem energia, você não vive sem internet, tipo, isso demora para acontecer. Só o tempo pode provar isso ali realmente, né? Então, um estudo realizado por Rogers, né, lá em 1960, das inovações dos Estados Unidos, são adotadas por meio de um pequeno grupo de pessoas, né, que são chamados de innovators. Aí depois elas vão para uma curva de early adopters. Vocês estão vendo essa imagem aqui na tela. Depois vai pro early majority, depois vai pro late majority, depois vai pro laggards, né? Tipo, basicamente ela tem uma curva que vai ali crescendo, ela chega no topo e depois ela vai afunilando, fazendo com que todo mundo, basicamente quase todo mundo, adote isso, né? E essa outra imagem que você tá vendo é basicamente ali, ó, tem telefone, tem eletricidade, tem a TV colorida, tem a internet, tem o celular, tem computadores, então você consegue ver ali cada curva, né? O quanto que isso demorou para ler ali, ter tipo um 100% de adoção do mundo, né? E tem coisa que ainda nem chegou a 100% de adoção no mundo. Só para vocês terem uma ideia aí como isso funciona. Desde eletricidade, telefone, internet, computador, TV colorida, micro-ondas. E o que é interessante observar nessa imagem, né, é que o comportamento, né, dos usuários do Bitcoin, aquela imagem que eu falei, né, tipo, que subiu ali um pouquinho tempo atrás, né? Ela tá muito semelhante e parecida com a internet, né? E segundo um estudo realizado pelo Deutsche Bank, é possível observar o mesmo comportamento, né? No início ali da internet, no início dos anos 2000. Então, se você pegar a internet nos anos 2000, essa linha, né? E a linha do Bitcoin aqui, né, estão bem próximos e bem parecidos. E hoje o Bitcoin estaria no estágio de innovation, né? Estaria no momento dos early adopters. Então, tipo, é bem interessante ver isso, porque a gente tem muito espaço para crescer. Então, se você estiver investindo agora, a gente está falando que você está investindo ali no começo da internet. Imagina você está conseguindo investir ali no Google, no começo da internet, no YouTube. Então, hoje você pode estar tendo essa oportunidade e você não consegue ver, né? Então, ou você está vendo e não está tendo ali coragem de investir, né? Então, a gente tem dados hoje ali para ver um pouco, né, como que isso está se comportando, né? E como que essa adoção pode realmente vir para uma adoção em massa ali nos próximos anos. Ó, de 2000 para cá, não é tanto tempo, né? Bitcoin aí são 2008. Então, se a gente pegar a linha da internet do Bitcoin, como a gente viu agora nos dados, é algo bem sensível e bem interessante da gente ficar olhando. Além ainda nessa parte de adoção, né, que eu acho que é um ponto bem interessante, tem a aceitação do Bitcoin do mercado, né? Que a gente já falou de adoção de pessoas, né, ali de realmente número de cabeça mesmo que está adotando Bitcoin, mas aqui tem alguns dados aqui para você entender melhor como o mercado está adotando ele, né. Então vamos pegar ali, ó, por exemplo, dados de redes sociais, né. Existem hoje 27 mil postagens por dia sobre assunto sobre Bitcoin no Twitter e no Reddit, a conta ali pessoal sobre Bitcoin, né, ali no Reddit, tem mais de 1 milhão de pessoas discutindo diariamente sobre o assunto. Além de empresas como Bluebag investe criando áreas só de criptomoedas, ali já existem setores só de criptomoedas ali dentro desses principais sites, são os principais canais de mídias do setor financeiro, tá? Então, ó, maravilhoso. E aí, saindo um pouco desse mercado de notícia, né, a gente tem também hoje grandes empresas aceitando, né, Bitcoin. Então, se você pensar que hoje já tem, a Steam já chegou a aceitar e hoje ela não está aceitando, né, mas, por exemplo, você tem Microsoft, AT&T e KFC nos Estados Unidos já aceitando o Bitcoin, né, como forma de pagamento. Então você pode chegar lá e comprar, por exemplo, uma licença do Windows ou diversos outros serviços da Microsoft com Bitcoin. São grandes empresas ali aceitando e adotando o Bitcoin como pagamento, o que isso influencia muito na aceitação mundial, né? Então se esse movimento acabar se replicando, isso se torna comum, né? Então é cada vez mais empresas também fazendo esse movimento
e desenvolvendo melhor esse ecossistema. Outro fator, né, aí saindo das empresas ali de aceitação de pagamento, indo agora para o sistema bancário, né, tem diversos bancos que desceram o pau no Bitcoin e hoje estão aceitando e torcendo o nariz para isso. Isso é um exemplo do JP Morgan. O banco anunciou a criação da sua criptomoeda e estudos, né, relacionados a Bitcoin. O BTG Pactual, que planeja investir $1 bilhão, né, em estudos relacionados a token criptomoedas como o Bitcoin. A Nasdaq, né, que é uma bolsa de tecnologia que listou em 2019 a HDI, né, um índice brasileiro de criptomoedas. E também a XP Investimentos, né, listando fundos. Ela chegou a criar sua própria criptomoeda, ela chegou a criar sua própria exchange, né, agora ela está listando fundos, né, fundos regulados pela CVM, como a Hashdex, a Kier Capital, né. Então, alguns fundos ali totalmente licenciados pela CVM, regulamentados pela CVM, sendo listados ali pela XP, quer dizer, a maior empresa de investimentos do Brasil, listando ali fundos de criptomoedas. Então, o mercado tá olhando isso com mais força. E também essa parte de fundos, né, tá tendo um movimento muito grande aí nos últimos anos. E um exemplo disso, nessa outra imagem que vocês estão vendo, né, a concentração de fundo nos Estados Unidos, China e Hong Kong, né, Reino Unido, Singapura, e deixando 27% para as outros, né. Então tem muito fundo sendo criado, existem fundos bilionários de ações aí no mercado que estão começando agora a olhar o mercado de cripto e começar a criar esses fundos. Então a gente possivelmente vê uma grande mudança aí de posição de dinheiro que possivelmente estava posicionado em ações, né, começando a vir para cripto e também ser posicionado em cripto. Se a gente pensar que 1% desse valor sair do mercado de ações e vir para o mercado de cripto, aí já tem um movimento de grana absurdamente grande, o que refletiria positivamente em todos os seus investimentos ali em criptomoedas. Além dessa parte toda, né, de empresas, pagamentos, tudo, tem também a questão de uma nova geração chegando, né? Isso também é um ponto bem importante quando você vai analisar isso ali a fundo. E o que eu tô falando? O que o Isaac tá falando? Isso é doideira, Isaac. Não é doideira. Se você pensar que, existe uma nova geração chegando e que, eu hoje já sou adepto a Bitcoin e hoje 1% da população é adepta a Bitcoin, imagina nos próximos 10 anos, né? Então eu tô falando que meu filho, né, que hoje tem 2 anos e meio, quando ele tiver seus 18 anos, que hoje a poupança dele já é feita em Bitcoin, né? Hoje ele já tem uma poupança em Bitcoin ali para quando ele tiver 18 anos. Então, esse cara já vai estar muito mais adepto a Bitcoin e o Bitcoin já vai estar rodando muito mais no mundo. Então, eu tô falando aí dos próximos 15, 20 anos, né? Hoje, meu foco de investimento de Bitcoin, né, é para os 15, 20 anos. Então, só pegando por esse fundamentalismo, já vale a pena você alocar uma porcentagem do seu valor pensando aí nesse longo prazo aí, bem longo prazo, né, dessa criptomoeda, pensando nessa passagem de geração, né? E também já existem estudos, né, falando sobre a passagem de herança de geração, né, que a próxima geração também vai começar a receber uma grande quantidade de herança, né? E, consequentemente, essa geração vai estar muito mais adepta a Bitcoin e, consequentemente, vai ali repassar também uma parte desse valor para esse mercado, que vê também, lógico, é um si muito grande, né? Mas é um ponto fundamental que hoje boa parte desse dinheiro tá ali no mercado acionário, se possivelmente isso também não for passado, e eu tô falando ali vai passar 1, 2, 3%, que seja os 5% desse portfólio dessa geração, ali, se chegar em criptomoedas, já tem um impacto muito grande, um impacto positivo demais. E é por toda essa listagem que eu falei, galera, que eu invisto em Bitcoin hoje. Hoje ele é uma criptomoeda que não só por ser uma criptomoeda, não só por ser uma inovação, ele tem muita coisa que pode adicionar para o mundo inteiro no longo prazo. Não é porque ele é um ouro digital, não é porque ele é o maior investimento da década, como ele realmente foi eleito o melhor investimento da década dos últimos 10 anos, né, batendo em grandes empresas, mas porque ele tem ali um valor atrelado a ele muito maior que qualquer outra empresa tenha no mercado, porque ele entrega uma liberdade que hoje, ninguém consegue entregar. Então, a liberdade de você ter o seu próprio dinheiro, você controlar seu próprio dinheiro e você não dar satisfação a ninguém sobre o seu próprio dinheiro. Você entende isso? E eu espero ter ajudado vocês ali e tirando um pouco dessa visão de é o melhor investimento do mundo, mas muito com a visão de é isso que é o Bitcoin, sabe? E aí você toma a decisão se é melhor você investir agora, melhor investir depois, ou melhor não investir, porque isso não cabe na sua estratégia, tá? E olha que eu nunca vi tanto fundamento, hein? Caramba, eu acho que eu expliquei bastante coisa. Só falta a galera não assistir o vídeo. Aí eu vou ficar triste. Mas se você chegou até aqui, muito obrigado por ter ficado até o final comigo. Que esse vídeo tenha sido de muito valor pra você. Fechou, gente? Muito brigadão. Até a próxima e acompanhe o CoinTimes.